que suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Vamos orar novamente? Santo querido Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome. Pai querido e amado Deus, em concordância com a oração do pastor, que o Senhor venha abençoar essa palavra, que venha abençoar os nossos corações para ouvirmos e gravá-las em nossos corações, para que venhamos guardar, nos edificar em Ti e não pecar contra Ti. Em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Ao ler essa mensagem, podemos ver que a igreja de Éfeso estava com um grande problema espiritual. E o próprio Cristo repreende isso, a falta de amor para com Deus. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o autor do livro. O autor e o escritor do livro. O livro de Apocalipse é escrito pelo apóstolo João, mas seu verdadeiro autor é Deus. Vamos ler isso em Apocalipse 1, do 1 ao 2. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Essa carta que lemos de Éfeso é ditada pelo próprio Jesus Cristo ressurreto. Podemos ver isso mais uma vez em Apocalipse 1:9. Vamos ler comigo? Apocalipse 1:9. João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Achei-me na ilha chamada Pátmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Até aí, irmãos. Então podemos ver que o apóstolo João tem uma visão, e o próprio Cristo manda ele escrever esta carta para as 7 igrejas. Estamos lendo a primeira carta delas, Éfeso. Então vamos continuar com a mensagem. Agora que já sabemos quem é o autor, o escritor e o autor, e o verdadeiro autor, vamos voltar a analisar Éfeso. Vejamos agora, antes de tudo, o começo de Éfeso. Como tudo começou? Peço aos irmãos que abram em Atos 19. 19.
Atos 19, a partir do 8. Amém, irmãos? Amém. Atos 19, a partir do 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam impedidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durante isto, por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeu como grego. E Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando-os a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o seu preço, achou-se que montavam a 50.000 denários. Até aí, irmãos. Irmãos, podemos perceber que a igreja de Éfeso foi formada em meio a grande avivamento espiritual. Demônios eram expulsos, enfermidades eram curadas, pessoas se arrependiam dos seus pecados e denunciavam suas obras malignas e se arrependiam. Livros de magia, bruxaria eram queimados e não se importaram com o preço do montante da soma total de todos. Se voltarmos para Éfeso, vemos uma Éfeso diferente lá em Apocalipse. Ela já não é a mesma. Ela se passou vários anos. É uma igreja da qual se fundou na palavra de Deus. Podemos até ver que no versículo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 2, Jesus disse: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo
se declaram apóstolos e não são, e os achassem mentirosos. Era uma igreja que se importava muito com a palavra de Deus. Ela julgava mesmo aqueles que pregavam a palavra para ver se não eram mentirosos, se não eram falsos profetas. E Jesus até elogia isso. No entanto, essa igreja tem um problema. E está no versículo 4 do capítulo 2. Jesus diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O início de Éfeso, foi próximo à morte e à ressurreição de Cristo, e também ao dia de Pentecostes. Estudiosos até indicam, historiadores indicam, que a igreja a qual João escreve essa carta, a diferença do ano que ele escreve essa carta para o dia em que Paulo foi lá e pregou o evangelho, não, o dia de Pentecostes, foi cerca de 50 anos. Podemos ver que essa perda do primeiro amor de Éfeso não foi do dia para a noite. Foi ao passar dos anos. Em um livro chamado Avivamento Verdadeiro, de Edson Queiroz, ele diz o seguinte: todos os que se dizem hoje cristãos, provavelmente um dia tiveram um encontro com Deus e experimentaram o primeiro amor. Mas com o passar do tempo, enfrentaram situações que sorrateiramente os enlaçaram e se afastaram de Deus. Eis uma lista de situações que indicam esse afastamento: falta de convicção de pecado, falta de quebrantamento, falta de arrependimento, falta de confissão e restituições, indiferença com a palavra de Deus, negligência à oração, falta de apetite espiritual, falta de frutos, indiferença ao próximo, apatia, indisplicência, comodismo, mais desejos de prazeres do mundo do que da casa de Deus. Você consegue encontrar em você alguma situação na sua vida disso aqui citado? Talvez seja um sinal de afastamento. Na Bíblia também mostra nas demais cartas que não foi só em Éfeso que tinha um problema semelhante. Aconteceu um problema semelhante na igreja de Sardes e Laodiceia. Vamos ver agora em Apocalipse 3, Sardes, a igreja de Sardes. Amém? Amém. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de quem vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guardai-o. Arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim
vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Segundo o pastor Augusto Nicodemos, Sardes foi chamada de igreja morta. Eles eram uma igreja que só vivia de fachada, cheia de falhas morais e pecados não tratados. Em um trecho do livro anteriormente citado, Avivamento Verdadeiro, de Edson Queiroz, ele diz o seguinte: quando colocamos nossas circunstâncias, desejos pessoais, vantagens pessoais, algum lucro, algum prazer acima da palavra de Deus, estamos abandonando a palavra de Deus. E quando estamos abandonando a palavra de Deus, isso também é um sinal de perda do amor para com Deus. Podemos ver outro exemplo que ele cita. Geralmente os evangélicos sempre criticam os católicos por causa da idolatria. Mas muitas vezes nós temos ídolos. Idólatra é tudo que colocamos em primeiro lugar a não ser Deus. Ele nos exige o primeiro lugar ou nada. Ele é o único digno de adoração. É importante que venhamos reconhecer nossos ídolos. Será nossos bens materiais os nossos ídolos? Damos mais importância aos nossos bens materiais do que a Deus? Será nossa casa, profissão, família, namorado ou namorada, dinheiro? Note bem que tudo aquilo que ocupa mais tempo, mais espaço na vossa mente do que Deus é ídolo que deve ser removido. Quando eu falo assim, ídolo que deve ser removido, não remova a família não. É assim, em questão de se dispensar, se afastar da família. Mas sim que devemos deixar de dar a importância do primeiro lugar à família e dar a Deus que o merece. De modo algum está pedindo para desprezar a família. Ele diz mais uma coisa: nos seus projetos de enfraquecer a igreja, Satanás tem usado de diversas artimanhas, e listei algumas. Liderança comprometida com o pecado, pastores que se divorciam e se casam novamente, com dívidas e nome sujo no comércio, pastores escravizados à pornografia e outros vícios, pastores que não dominam sobre o pecado. Esses pastores já não têm mais poder espiritual, não tem mais uma vida fortemente vinculada a Deus. E esses mesmos exemplos de alguns pastores que cometem isso, os membros da igreja desses pastores seguem da mesma forma. Seguem o mesmo caminho de indisciplina, libertinagem desenfreada e cada vez mais afastados de Deus. Esse é o primeiro. O segundo: pregações para agradar homens. Essas mensagens lotam igrejas. Mas
por não quererem machucar algumas pessoas, esses pastores, esses pregadores acabam distorcendo a Bíblia, falando de forma errada para que não venha machucar o próximo. Isso é errado, isso é pecado, isso é uma artimanha de Satanás para abater a igreja. O pastor deve, acima de tudo, repreender quando necessário e exortar também quando necessário. 3. Cultos shows. Eu falo culto shows é onde toma o culto. E em vez de fazer um culto, faz um espetáculo. Um espetáculo teatral onde deveria ser um culto a Deus. Pode ser até bonitinho, umas músicas bonitas e tudo mais, mas se está tomando o lugar de um culto, não edifica, não é da forma que Deus quer. 4. Estratégia de marketing, onde se vale tudo. Festas juninas, bingos, rifas, sorteios e etc. Igual ao mundo. Eles não estão se importando com os arrependidos. Eles só querem trazer pessoas para a igreja. Isso não é a forma correta. Devemos pregar o Evangelho da forma como ele é. Puro e vivo. Ele é boa nova. E tem muitos que vêm vendendo a palavra de Deus. Negociando, visando lucro. Que é o quinto exemplo citado dele. E 6. Tolerância do pecado. Muitas dessas coisas podem ter ocorrido em Sardes. Falhas morais. E podemos ver que, como ela foi chamada, irmãos? Vocês se lembram? Igreja morta. Agora vejamos Laodiceia. Apocalipse 3, versículo 4. Não, Apocalipse 3, versículo 14. Perdão. Amém? Amém. Irei iniciar. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera se fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifestado a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
segundo Augusto Nicodemos. Laodiceia pensava que estava tudo bem. Era uma igreja rica e ela pertencia a uma cidade rica, focada no turismo, e possuía águas termais, águas quentes. Mas a igreja de Laodiceia se tornou como a água da cidade, morna. Boa para o banho, mas não por uma vida espiritual. Muitos pensam que podem viver assim. Na igreja é crente, no mundo não é. Dessas pessoas, se encaixa perfeitamente o que foi dito a Laodiceia. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Em Apocalipse 3, versículo 16. Não podemos, irmãos, nos dividir. Somos do mundo e somos de Deus. Não. Ou é de Deus ou é do mundo. Ao analisarmos essas 3 cartas, podemos ver que Jesus repreendeu e até ameaçou. Deixa eu citar um exemplo aqui de Éfeso. Lá embaixo é Éfeso, Apocalipse 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar candeeiro, caso não te arrependas. Éfeso foi ameaçado de ser removido dentre os demais candeeiros. Esses 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. E Éfeso foi ameaçado de ser retirado dessas 7 igrejas de Cristo. Em Sardes, Apocalipse 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve essas coisas e diz: a quem tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Peraí. É o versículo 2. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não reconhecerás, e de modo algum, em que horas virei. Em Laodiceia, versículo 16. Assim, porque és morno e nem és quente, nem é frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Podemos perceber que Jesus, em todos esses casos, ele repreendeu. Repreendeu quando necessário e até ameaçou. Mas, se vocês relerem cada um desses versículos, ele não começa com ameaça. Ele começa com um chamado ao arrependimento. Jesus, além de ameaçar, de repreender, ele até elogia alguns pontos. Éfeso foi elogiada por não se
por não se render aos falsos profetas. Podemos ver que ele elogiou quando pôde. Ele chamou ao arrependimento e ele também fez promessas para os que se arrependeram. Vamos ler mais uma vez Éfeso, da carta de Éfeso, Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às 7 igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Hoje, a igreja vem sofrendo vários problemas. Algumas igrejas têm problemas com questão de doutrina. Algumas se rendem a doutrinas que não são bíblicas. Outras se fortalecem na doutrina, na palavra, mas perdem seu amor para com Deus. E, independente do motivo, Deus sempre chama ao arrependimento. Ele sabe, você pecou, mas arrepende-te, volta atrás. E ele ainda faz promessas aos que se arrependerem. A igreja de hoje precisa voltar para Deus. Ela precisa de um avivamento. E a própria Bíblia diz como. 2 Crônicas 7, 14 e 15. Eu vou ler por cima os irmãos. Não preciso os irmãos abrir. Aqui. 7:14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Estarão abertos os meus ouvidos e estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Ele está se referindo ao templo, nessa questão, que é a aliança do Senhor com Salomão. Mas, voltamos à palavra, podemos ver que Deus sempre chama o arrependimento. Nós precisamos de um verdadeiro avivamento. E o que é avivamento? Eu gostaria de ler alguns trechos do livro Avivamento Verdadeiro. Ele começa lendo com um versículo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notificarei na ira. Lembra-te da misericórdia. Abacuque 2:3. Em outra versão, Abacuque 2:3, o Senhor, ó Senhor, ouvi falar do que tens feito. Estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que esteja irado, tem compaixão de nós. O nosso Deus gosta de avivamento. Afinal, Ele é o dono e doador da vida. E a própria vida de Deus em nós é o avivamento. Ao olhar a história de Israel, veremos diversos avivamentos, onde o povo se arrependeu e voltou-se para Deus. E Ele fez novas alianças. No Novo Testamento, a história da igreja começa com um grande avivamento espiritual, descrito no livro de Atos dos Apóstolos, que é o Pentecostes.
Olhando os 2000 anos de existência da igreja, podemos verificar diversos avivamentos em várias épocas e lugares. Infelizmente, a palavra avivamento ficou desgastada por causa de alguns movimentos, dando ênfase apenas em dons espirituais, milagres e manifestações do poder de Deus. Claro que Deus continua fazendo milagres hoje, como fez no passado, porém, avivamento vai além dessas manifestações. Avivamento espiritual é uma intervenção de Deus no meio de uma sociedade, provocando um movimento de volta à comunhão com Ele. É caracterizado por um retorno ao temor a Deus, seguido de confissões de pecados, consertos nos relacionamentos e restituições. Resumindo, é uma volta para Deus. Note que é bem diferente do conceito de alguns têm de avivamento. Por exemplo, Richard Robert define da seguinte forma: avivamento é um extraordinário movimento do Espírito Santo que produz resultados extraordinários. Esse é o avivamento que devemos pedir a Deus. Infelizmente, nossa geração não tem experimentado um avivamento genuíno. É possível que Deus envie um novo avivamento espiritual sobre sua igreja? Creio que essa resposta vem da própria Bíblia. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, 20 a 21. Sem dúvida, Deus fará muito mais além do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele quer que a igreja viva em plenitude do poder do Espírito Santo para ser efetiva no seu trabalho. Como resultado disso, Deus receberá toda a glória. Nós devemos saber, irmãos, até o livro cita, que o homem não produz avivamento. O homem pode produzir até animamento, ânimo, mas só Deus pode produzir avivamento. O pastor Row Harrison, no seu livro A Senda do Calvário, apresenta algumas marcas do avivamento espiritual. Uma nova convicção de pecado entre os salvos. Uma nova visão de Jesus e da redenção. Uma nova disposição para o quebrantamento, o arrependimento, a confissão e restituição. Uma alegre experiência do poder do sangue de Jesus para limpar completamente do pecado e restaurar e curar tudo que o pecado arruinou e tudo que nos fez perder. Uma nova compreensão da plenitude do Espírito Santo e do seu poder de realizar suas próprias obras através do seu povo. E uma volta dos perdidos para Jesus. Esse é o avivamento que devemos pedir, irmãos. Um avivamento que produz frutos maravilhosos. Devemos orar e pedir por esse avivamento, porque o homem não consegue produzir esse avivamento. Esse avivamento só pode ser buscado em oração. Só com intervenção divina poderemos nos achegar dessa forma, em verdadeiro avivamento, a Deus. Eu convoco, pois, a igreja a jejuar e orar por esse avivamento. Todos aqueles que estiverem dispostos realmente
a ter uma vida com Deus saudável, onde se tem frutos maravilhosos.